Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando que você está assistindo isso. Ahn, eu tô meio gripado, então provavelmente eu vou ficar suando o nariz enquanto eu falo. E eu tava meio que dormindo já, agora é madrugada, e me veio a ideia de gravar esse vídeo com uma brisa sobre pós-morte, né? O que acontece depois que a gente... Na verdade, eu não quero explicar o que acontece depois da morte, porque eu de fato não sei. Acho que ninguém sabe, só quem morreu não tá aqui pra falar. Mas o que eu queria meio que trazer é porque a gente não deve temer ao que vem depois da morte, ou a gente negar também, a gente evitar negar que algo pode acontecer depois que a gente vai embora deste mundo material e físico. E para isso eu vou trazer meio que uma parábola, né? Que algumas pessoas, pelo que eu vi na internet, que estudam sobre espiritualidade, falam a respeito. Mas é basicamente uma historinha que eu vi um pedaço dela. E eu vou falar, quando eu tiver um pedaço dela, que assim, essa foi a parte que eu vi, mas eu vou começar até antes. Porque assim, ela faz tanto sentido que você consegue ver uma sequência, talvez infinita, de como que de fato acontece toda essa transformação, essa transição, né, de estados. E para começar a falar sobre ela, eu gostaria de falar sobre a consciência, primeiramente. Porque se a gente pensar, pelo menos na nossa visão, na nossa percepção, na nossa perspectiva, nós humanos somos os seres com maior consciência, né, autoconsciência, que existem, né? A gente não sabe hoje em dia como é que tá a inteligência artificial nesse quesito, né? Algumas pessoas falam que a inteligência artificial está ganhando consciência. Se a gente for falar no fato da quantidade de conhecimento que ela consegue acumular, né? Com todos esses dados que ela consegue puxar, tipo, um piscar de olhos, de fato ela pode ser mais inteligente do que nós, só que a gente ainda não sabe se ela é mais consciente do que nós, né? Então, até o momento, nós consideramos os humanos como os seres mais conscientes da existência. E essa nossa consciência, ela ela é tanto um dom como uma maldição pra gente. Por quê? Todas as coisas acontecem em todas as vidas animais que existem, ou nem animais, mas assim, tudo que tem vida, é, nasce e morre tendo o seu único propósito de tipo, viver e tem um objetivo específico a cumprir. E nenhum desses seres se questiona sobre o porquê que eles estão lá, como a gente faz, para que eles estão lá, como a gente faz, onde eles estão, eles simplesmente nascem e já têm esse instinto de viver e fazer o que deve ser feito, né? Bactérias fazem isso, animais fazem isso. Só que nós, como humanos, por mais que somos os seres mais evoluídos, temos esse dom de nos questionar por que a gente está fazendo tal coisa, por que as coisas são do jeito que elas são. É, e a gente tem esse aspecto filósofo dentro da gente, não sei, esse aspecto de questionar as coisas, né? E. Tô me perdendo, peraí. Tá. E justamente por a gente ter isso, a gente começa a ter essas dúvidas existenciais, né? Tipo, por que a gente existe? Pra que a gente existe? Pra onde a gente vai? Né? Qual é o nosso propósito? Muitas pessoas, elas perdem, assim, ficam depressivas, ficam procurando essa resposta, às vezes por meio de coisas boas, por meio de coisas ruins, elas podem se perder, elas podem se encontrar, né? E a gente vive nesse limbo, né? Da dúvida. E isso, às vezes, pode cegar a gente de o que há depois da morte, né? Então, a gente vê que a gente não consegue se dividir o que o que a gente veio fazer e para onde a gente vai. E aí, para isso, eu gostaria de explicar, por meio de como nós mesmos, tipo, nascemos e começamos a existir, como que tudo faz parte de uma fase e tudo te leva a outro lugar, independente da sua crença, independente do que você acha que aconteça, você sempre vai para um outro lugar. Então, como eu falei, existem seres vivos que simplesmente nascem, eles não têm o nível de consciência que nós temos para fazer essas perguntas, ou pelo menos a gente não sabe. É muito provável que não, né? Acho que a complexidade da consciência é algo assim inexplicável, né? Que o nosso cérebro faz. Só que, então, para pensar na gente mesmo existindo, você pensa em todo o processo que veio para a gente ser criado, né? Toda a biologia por trás disso, toda a matemática, sei lá, que eu sou péssimo em matemática, então eu não quero falar sobre matemática. Vou falar um pouco mais de biologia, que era um pouco melhor em chutar as alternativas ali no ensino médio. Mas assim, a gente vê lá atrás, começa com o espermatozoide, né? Então, pensa no espermatozoide como esse ser vivo, e imagina se esse ser vivo tivesse a consciência que nós temos de se perguntar esse tipo de coisas. Porque o espermatozoide, ele mora no planeta saco, né? Na verdade no planeta bola, e dentro dessa bola existem bilhões de outros espermatozoides que são, né, seres vivos e não tão vivos quanto a gente, não sei exatamente qual o nível de vida que você pode falar que o espermatozoide tem, mas né, vamos dizer que ele tem essa consciência que a gente tem. E ele vai pro amigo dele, espermatozoide 2, e se pergunta, né? Tipo assim, cara,
que você acha que acontece depois que a gente passa por aquele canal ali, né? Tipo, a hora da ejaculação, o espermatozoide sai desse planeta, né? Então é como se fosse a morte dele. E aí o outro espermatozoide fala, cara, eu não sei, mas eu acho que não acontece absolutamente nada, mano. A gente simplesmente deixa de estar aqui, a gente deixa de existir e acabou. Eu não vejo o que mais poderia ter além disso. Aí o outro fala, mas cara, será que é só isso que tem na vida, tipo, pra gente? A gente mora nessa bola, dentro dessa galáxia que é o saco escrotal. Será que não existe, né, um outro universo, assim, algo maior do que nós? E aí eles não têm o conhecimento do que acontece depois, né? E aí é claro que, porra, se a ejaculação for com uma camisinha, for pra pia depois de alguma arte que você aprontou aí, é claro que aí provavelmente isso vai ser um inferno, né? Porque não vai ter mais nada. Só que o que eu quero chegar ao ponto é que eles não têm o conhecimento do que acontece quando eles saem da bola, só que algo muito maior acontece. Né? Então, vamos colocar meio que uma religião nisso, e vamos dizer assim, cara, a religião deles é que ao sair de lá, eles vão se encontrar com um útero, e eles vão entrar nesse novo caminho, né? Eles vão passar por essas portas aí, e lá eles vão encontrar um óvulo, né? E eles vão se cruzar para criar um novo ser. E algo de novo vai acontecer, algo diferente, né? E essa é a religião deles, né? Mas eles não sabem o que acontece porque as pessoas não, né? Os espermatozoides que passaram pelo canal ali, eles não voltaram para responder. E a gente, né, por fora dessa corrida aqui, que tá acontecendo aqui, a gente sabe o que acontece, né? O espermatozoide vai até o óvulo, ou ovário agora, por isso que eu tô falando, eu sou péssimo, mas tô filosofando de qualquer jeito. E lá dentro, ele cria a vida humana, né? E enfim. Então, eles tinham essa dúvida por conta da consciência, por conta deles poderem pensar sobre esse tipo de coisas, o que não acontece, eles ficaram com essa dúvida, né? E alguns espermatozoides começaram a ficar, tipo, putos, inconformados com a vida. Falavam, cara, isso não é tudo que tem, eu não queria que fosse tudo, só isso que tivesse pra gente. Que bosta, tá ligado? Que vida de merda. E eu nem vou falar sobre o tanto de bilhões de espermatozoides que morrem pra que um faça aquilo, né? Porque daí vai também foder com a minha filosofia. Mas voltando pra onde eu tava, eles se conformam com a vida, mas alguns acreditam que existe essa nova fase, essa saída, essa transição pra algo maior. E, de fato, vai lá e acontece. Então agora a gente está nessa nova fase. E essa fase agora é a fase da gestação, né? E na fase da gestação, vamos para essa parábola que a gente está construindo, né? Para essa historinha de o que há depois que a gente está fazendo, vamos dizer que existem gêmeos dentro dessa barriga. E vamos dizer que eles também podem conversar entre si. Por quê? Porque a gente está fazendo essa parábola, né? Só, tipo, hipotética. E esses gêmeos estão crescendo dentro da barriga. Espera que eu tô ficando sem fôlego. Mas enfim, eles vão crescendo lá. É, começam a ganhar forma. Eles têm a comida deles vem por meio do cordão umbilical, né? Acho que é isso, que alimenta eles com os nutrientes que eles precisam para serem formados. E vamos supor que eles conseguem ter esse nível de consciência que nós temos, né? Por meio da linguagem, por meio da dúvida, da filosofia, tudo mais. E eles começam a conversar entre si, esses gêmeos dentro da barriga. E aí um gêmeo vai lá e pergunta pro outro: cara, você acha que existe vida após a gestação, né? E o outro vai lá e fala: cara, não, eu não vejo isso. Eu não vejo como que isso pode acontecer. A gente veio aqui, a gente vai crescer por 9 meses e depois a gente vai sair pela vagina. E é isso. Tipo, a gente vai sair daqui e acabou. Não existe nada depois do parto, que seria a morte, né? E aí o outro gêmeo fala com essa visão, né? Com essa crença que ele tem de não, cara, eu acho que existe vida após o parto. Eu acredito que a gente vai poder usar as nossas mãos para pegar coisas, a gente vai poder usar as nossas pernas para andar e correr. Eu acredito que a gente vai poder usar a nossa boca para comer. A gente não vai mais precisar desse cordão umbilical que a gente tem para isso. A gente vai mais precisar disso. O cara, o outro lá, ele é negacionista, ele é incrédulo, ele não vê essa visão a mais, ele não tem essa fé de que algo a mais pode acontecer. E, bom, a gente sabe que a mulher vai lá e dá a luz, e depois do parto, esse ser vivo que estava lá dentro sai e vive a vida humana, né? E essa era a parte, basicamente, que eu tinha visto num vídeo que eu achei muito interessante, né? E a parte do espermatozoide eu acabei colocando pra falar, tipo, caralho, de fato, tipo, se você ir pra trás, você vai ver toda essa formação e essa transição da matéria, que a única coisa que ela não tem, a diferença da gente, é essa consciência, né? E aí quando a pessoa sai, ela cresce, vive a vida, e com agora, assim, de fato, com essa consciência, com essa tipo, luminosidade, sei lá, com essa cabeça que é capaz de fazer todo esse pensamento crítico, vai lá e se pergunta, cara, existe vida após a morte?
E aí você olha pra trás, pra tudo isso, além até do espermatozoide, você pode pensar, sei lá, mano, em átomos, que se eles tivessem consciência que eles não são seres vivos, né? Mas aí também foda-se. Não quero ir tanto pra trás, mas eu já usei isso aqui pra falar onde eu queria chegar. Que é, cara, a gente não sabe. E a gente aqui nunca vai saber. Só que a fé move montanhas, né? E você ter essa convicção, você ter essa crença e essa fé de que existe algo depois, molda você internamente e molda você externamente para todos. Porque você fica mais lúdibre que fala, tipo, você fica mais acordado para a vida. Então, a gente não sabe o que acontece depois dessa transição que a gente passa da morte. De fato, a gente não sabe, né? Muitas pessoas ali falam que existem pessoas que morreram e voltaram e que viram coisas e tudo mais. De qualquer forma, não é, ela não deve ter visto tudo, né? E você pode falar que, cara, não, é tudo, nós somos só matéria, tipo, o nosso corpo vai se desintegrar e acabou. Beleza. Até se fosse só isso, você percebe que a única coisa que sai de você quando você morre é essa consciência? Porque todo o carbono, todo o nitrogênio, o oxigênio, todos os compostos químicos que vivem dentro de você para que você esteja vivo, a matéria não é criada nem destruída, ela é transformada. Então, a única coisa que provavelmente você vai deixar de ter após a morte é essa capacidade de se perguntar sobre as coisas. Só que aí você vê a religião, você estuda. Eu não sei qual é a sua religião, eu sou cristão e eu acredito piamente que essa é a religião correta, porque a filosofia que ela traz é justamente sobre quase que um estoicismo, mas diferente, é claro. Eu não tenho propriedade para falar tanto sobre religião, mas ela mostra para você que não é para você se preocupar com essas coisas, porque algo maior vem, entende? E talvez essa parte da nossa vida que é a consciência é a maior, por isso que eu falei que é um dom e uma maldição, porque ela pode tanto te guiar para que você se molde a transicionar para essa fase da melhor maneira possível, em você ser, por exemplo, o espermatozoide que chega no óvulo, no ovário, para ter vida, ou você ser o bebê que consegue nascer com saúde, ser criado. Então a humanidade, tendo a fé de que algo existe após a morte, ela se constrói para ser alguém melhor e chegar nessa transição de uma maneira melhor. E talvez a gente não tenha essa consciência. Só que o que nos espera, justamente pela matéria não ser criada nem destruída, é que até se você é essa pessoa que não acredita em nada, tipo, cara, seu corpo vai fazer parte da Terra, tá ligado? Então, alguma coisa vai acontecer. De algum jeito você vai voltar. A sua consciência, ela pode ser única. Ela pode ser limitada, ela pode ser... A gente não sabe o que a consciência é, entendeu? E é esse o ponto maior que nos faz pensar sobre tudo isso e nos dar tantas dúvidas e deixar a gente ansioso, deixar a gente com medo, deixar a gente frustrado com a vida. Só que ao mesmo tempo, a gente precisa confiar que existe algo pra gente. E talvez eu não tenha chegado a lugar nenhum com toda essa falação que eu fiz. Mas pelo menos eu, pensando dessa forma, tendo fé, eu me sinto muito mais confortável de viver a vida. Porque existem coisas que não estão no nosso controle e a gente só passa e vive e a gente precisa ter, né, esse dogma de que no final tudo tem um propósito, tudo tem um motivo. Então, as experiências que a gente passa, os ambientes que a gente vive, as ideias que a gente tem, tudo que acontece com a gente nos molda para algo maior. E você pensando assim, você vai se tornar alguém maior. E é isso. Acho que agora eu falei o que eu queria falar. Eu estava deitado, prestes a dormir, já tipo assim, sonambulejando, e me veio isso e eu falei, cara, eu não vou desperdiçar essa ideia e deixar ela, tipo, anotada num quadro que eu tenho com algumas ideias, porque essas ideias que estão no quadro eu não faço. E eu só ficar falando merda na internet é algo fácil de fazer. Então, fica aí pra vocês essa parábola. Se você entendeu alguma coisa, eu espero que você tenha gostado. E se você não entendeu, eu não sei se eu possa estar errado ou te falta alguma coisa pra você entender a minha loucura. Mas no momento você vai ficar tão louco quanto eu com a vida, e aí você vai me entender. Eu espero que eu consiga fazer mais vídeos assim, porque eu gosto de falar merda pros outros ouvir. Eu não vou falar merda porque eu acho que isso aqui é algo bom e divino e bonito. Então falar coisas pras pessoas eu gosto. E eu vou deixando vocês aqui. Uma boa noite ou um bom dia.